Olá, meu nome é Lucas Pedro e hoje eu estou muito feliz porque eu vou compartilhar com você um dos livros que eu mais gosto da Palavra de Deus. Eu sei que a gente deve gostar de todos os livros, mas a gente quando começa a estudar a Bíblia e os livros separadamente, a gente tem alguns que a gente tem ali como os nossos queridinhos. E um dos meus queridos é a carta de Paulo aos Filipenses. Considerada por muitos teólogos como a carta da alegria, é uma carta que é muito leve em comparação com outras cartas, como as duas cartas de Paulo aos Coríntios, que nós temos registrado, porque é uma carta que revela menos problemas na igreja de Filipos em si, e aí Paulo tem mais condições de falar sobre temas mais produtivos, mais edificantes para a igreja e não só ficar tratando de problemas daquela comunidade. E para essa meditação de hoje, eu quero ler o texto que está registrado no capítulo 1. Eu vou ler a partir do versículo 3 até o versículo 11 só, e vou trazer algumas reflexões para a gente. Eu vou ler na Nova Almeida. Então, se tiver algumas diferenças aí com relação à leitura que você faz na sua versão, na sua Bíblia, são pequenas alterações, né? Pequenas interpretações, né? Nessas traduções que a gente tem. Vamos lá então. Paulo diz o seguinte: Dou graças ao meu Deus por tudo o que lembro de vocês, fazendo sempre, com alegria, súplicas por todos vocês em todas as minhas orações. Dou graças pela maneira como vocês têm participado na proclamação do Evangelho desde o primeiro dia até agora. Estou certo de que aquele que começou boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vocês, porque os trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho. Pois todos vocês são participantes da graça comigo, pois Deus é testemunha da saudade que tenho de todos vocês no profundo afeto de Cristo Jesus. E também faço esta oração: que o amor de vocês aumente mais e mais em conhecimento e toda a percepção, para que vocês aprovem as coisas excelentes e sejam sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Bom, só nesse pequeno trecho já deu para você perceber que Paulo começa a carta de modo assim radiante, porque ele está com saudade, ele tem os irmãos aí da igreja de Filipos no coração, ele tem saudade deles, ou seja, é uma abertura de carta extremamente afetuosa, que ele inclusive relata que ele ora muito por essa igreja, e ele então coloca um trecho que para mim é precioso, que é uma síntese daquilo que ele tem orado por essa igreja. E antes de falar sobre essa síntese, essa oração que Paulo tem feito aos filipenses, eu quero fazer uma pergunta para você. O que você fala para uma pessoa que você gosta, um filho, um amigo, um irmão, que está indo bem em sua jornada de vida? O que você fala para essa pessoa? Eu acho que você falaria o mesmo que eu penso. Você elogiaria essa pessoa e você incentivaria essa pessoa. O máximo que a gente faria com essa pessoa é trazer alguns ensinamentos nossos que podem aperfeiçoar essa situação boa de vida que essa pessoa está vivendo. Então, eu estou dizendo isso porque a carta aos Filipenses, ela é, em resumo, isso. É o que você falaria para uma igreja que está bem. Uma igreja que precisamos dizer que é uma igreja real, não é uma igreja utópica. Ela tem seus problemas e esses problemas serão tratados por Paulo também, mas são problemas pequenos, são problemas
comuns que toda a igreja, por ser formada por pessoas normais, sempre vai ter. Mas esses problemas reais, eles não diminuem o fato de que essa igreja está indo bem. E por toda essa carta, que são só 4 capítulos, e inclusive eu recomendo que você leia, fica claro que o tom da carta é esse. O que você diria para uma igreja que está indo bem? Sendo assim, eu vou fazer a leitura, mais uma vez, dessa pequena oração, para a gente fazer algumas reflexões sobre essa oração. A partir do versículo 9, ele diz o seguinte: Faço esta oração, que o amor de vocês aumente mais e mais em conhecimento e toda percepção, para que vocês aprovem as coisas excelentes e sejam sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. Primeiramente, o que Paulo está pedindo é que eles não parem de melhorar. A expressão mais e mais que está presente no original grego, ela revela essa vontade de Paulo que a igreja nunca pare de melhorar, nunca pare de desenvolver a sua salvação. E se você acha estranho essa expressão, desenvolver a sua salvação, ela é usada pelo próprio Paulo em outro texto, que é aquilo que hoje, na nossa teologia, a gente entende como desenvolvimento da nossa santificação. É a parte nossa de estarmos cada vez mais próximos de Deus, mais ativos no trabalho de Deus, na igreja de Cristo Jesus e no mundo. Então, Paulo pede que esse amor divino, esse ágape, né, aumente sempre até o dia de Cristo. Mas ele explica como que esse amor deve aumentar. Ele não está falando de um amor que é apenas sentimento, que é apenas afeto. Ele está falando que esse amor aumente cada vez mais em conhecimento e percepção. Eu gosto muito dessa tradução da Nova Almeida, dessas duas palavras, porque elas revelam tanto o conhecimento, que é essa incorporação, essa entrada de conhecimento da palavra de Deus em nós, em nossa mente, quanto essa percepção do mundo e do que a gente tem vivido hoje a partir desse conhecimento que a gente adquire com a palavra de Deus. Então é um movimento tanto de inspiração da palavra de Deus, quanto de expiração daquilo que a gente aprendeu. Conhecimento, inspiração e percepção, essa expiração, o modo como a gente vê o mundo a partir das lentes do Evangelho de Cristo Jesus. É isso que Paulo está orando pela igreja de Filipos. E essa deve ser a nossa oração para nós mesmos e para a igreja a qual a gente pertence, para a família cristã onde a gente está congregando. Que o nosso amor aumente não só de modo afetivo, mas que o nosso amor aumente em conhecimento, em integração, né, em recepção da palavra de Deus em nós, mas que aumente também na percepção que a gente tem da vida, do mundo, daquilo que é certo, daquilo que é errado e principalmente daquilo que é melhor. Existem coisas que nós podemos fazer ou não fazer, que não é uma questão de certo ou errado, é uma questão de ser melhor do que aquilo que a gente fazia antes. Então, aquilo que você está fazendo já é certo, mas você ainda pode fazer melhor aquilo que você está fazendo. E perceba que isso está presente nessa oração quando ele diz: para que vocês aprovem as coisas excelentes e sejam sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. Quer dizer, para que vocês escolham sempre pelas coisas melhores. Como nós vamos escolher sempre pelas coisas melhores? Crescendo em amor,
que é, da perspectiva de Paulo, um amor que cresce em conhecimento e percepção do que está ao nosso redor. Então, se essa é a oração de Paulo aos Filipenses, essa é a minha oração para você. Que você melhore nesse amor, que melhore em conhecimento da palavra de Deus, do Evangelho de Cristo e na percepção daquilo que está acontecendo ao redor de você e daquilo que você está fazendo e falando nos seus dias. Que Deus te abençoe.